Glória e louvor seja ao Senhor, também por esta manhã, pela graça de estar reunido aqui nessa manhã para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós não ouvimos aqui palavras de homens, mas palavras de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a todos, porque todos nós necessitamos a ajuda do Senhor, hora por hora. Eu quero saudar a todos de coração, de perto e de longe. E minha oração é que o Senhor possa se revelar nesta manhã, no nosso meio, falar conosco, confirmar a sua palavra, confirmar a sua presença, curar os enfermos, aqueles que estão perdidos, salvá-los e libertar os amarrados. Somos gratos pela bênção de ontem à noite. Ele abriu a arca do concerto e nos concedeu a sua palavra, revelou a sua palavra. Irmãos e irmãs, não podemos ser gratos? Viemos aqui cheios de expectativa nessa manhã. Estou cheio de expectativa. E não estou olhando para mim, mas estou olhando para o Senhor. Ele fará tudo bem. Glória e louvor. Vamos no começo cantar 2 hinos. Começamos com o hino número 33. Se caminhamos no Senhor, número 33. Caminhamos no Senhor. E a palavra de Deus é a nossa estrela. Como desaparece então a escuridão e o terror. Porque Ele guia cada passo. A sua graça caminha junto com todos nós que seguimos e confiamos. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Nenhuma sombra surge, cada nuvem passa. Quando o seu sorrir preenche a alma ou alegra a alma, nem seja dúvida ou dor, podem amedrontar o coração. Se nós confiamos e obedecemos o tempo todo, seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que seguir e crer. Confiar. Nenhuma carga nos aperta que Ele também não possa tomar. Nós podemos nos edificar sempre nele. Ele tem bênçãos preparadas também na cruz e no sofrimento. Se obedientes, nós seguimos e confiamos. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que seguir e confiar. A nossa vida e o nosso estar aqui pertencem somente a Jesus. Sobre o altar do sacrifício, Ele quer vê-lo. Porque a demonstração que Ele atua e o poder que Ele dá são para aqueles que o seguem e confiam. Se
seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Uma vez se tornará revelado a sua multidão que o espera, que deve ver o Rei na sua beldade, um lugar ao trono, sim, o reino e a coroa. Dá ele àqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Amém. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Estamos olhando para isso? Nós confiamos e cremos o que o Senhor fala conosco, que Ele, nesta manhã, possa nos abençoar, como segundo o hino, número 35. Eu glorio a maravilhosa graça, porque tudo é graça. Eu glorio a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu, que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus. E tomou todo o medo. E graça venceu o pecado, a morte, quando eu vim para a fé. Em aflição, perigo na noite da morte. Seja a graça o meu guia. Ela me levou fielmente através de tudo. E a graça me leva para o lar. Quando eu, no lar celestial no céu, estiver diante do trono de Deus, como um que foi encontrado pela graça, e pelo salário da cruz, quando tivermos já incontáveis milhares de anos lá na sua glória, meu coração ainda cantará da graça, como no primeiro tempo. Obrigado. Glória e louvor
Seja ao für Senhor seine Gnade, por sua graça die uns geschenkt que Ele nos concedeu. hat. Ehe Bruder Schmidt Antes do irmão Schmidt vir und mit uns e orar beten, conosco, lese ich lerei ein kurzes uma Wort breve palavra aus den 1. Thessalonicher, de 1 Tessalonicenses, 2. Kapitel, capítulo 2, Vers 13. versículo 13. 1. 1 Tessalonicenses 2, von Vers 13. a partir do versículo 13. Deshalb sagen Pelo wir que auch também Gott damos sem cessar unablässig graças a Dank Deus, dafür, dass ihr nach pois Empfang havendo recebido des de von nós uns gepredigten a palavra Wortes da pregação de Deus, es nicht a als recebestes Menschenwort, não como palavra de homens, sondern als das, mas segundo was es ja é, in der na Tat verdade, ist, als como Gottes Wort, palavra de Deus, das sich nun a in qual euch, também opera seitdem em vós, ihr gläubig seid, os que crestes. wirksam erweist. Lob und Dank Glória e louvor für dieses kostbare Wort. por esta preciosa palavra. Paulus Paulo drückt hier aus, dass expressa aqui unablässigen Dank dafür que ele traz incessante gratidão an Gott richtet, e direciona ela a Deus pela palavra das gepredigt hat. que ele pregou. Wir sind Gott dankbar Nós für somos das Wort, gratos was pela uns heute palavra que nos hoje gepredigt worden. foi pregada ou é pregada. Não é palavra de Es homens, ist Gottes Wort. é a palavra de Deus. Und am Ende E no fim, heißt es, aqui está, dass sich nun in euch, que então em seitdem vós, ihr gläubig seid, desde que se tornaram crentes, wirksam esta palavra erweist. também se mostra operante. Glória e louvor, disso é que se trata. Dass wir nicht nur hören, Que não somente sejamos sondern ouvintes, dass Gottes mas que a Wort, palavra de Deus, wenn wir es glauben, se cremos uns em nós, ausrichten possa cumprir aquilo wozu Gott es uns para o que hören lässt. Deus nos deixa ouvi-la. Wir sind dankbar. Somos gratos. Paulus Paulo schreibt an die Korinther, escreve aos Coríntios, das Wort vom Kreuz a palavra da cruz ist für die, die é verloren para aqueles gehen, que se perdem eine Torheit. uma tolice. Für uns, Para nós die wir gerettet que werden, somos salvos, eine é um Gotteskraft. poder de Deus. Ist Gottes Wort für A uns palavra de Deus eine é para nós Gotteskraft? o poder de Deus. Glória e louvor Sei dem Namen seja o nome do Senhor. möge der Herr heute Que o Senhor nessa manhã mit allen von uns. possa com todos nós chegar ao seu direito. Lasst uns jetzt Vamos nos levantar agora para a oração. Treuer Gott, Fiel Deus nos céus, wir sagen dir herzlich nós te falamos obrigado de todo o coração pela graça e fidelidade que an tu uns erweist, mostras em nós cada dia, auch heute Morgen. também nessa manhã de novo. Wir sind hergekommen, Nós viemos aqui para ouvirmos, aber schenke auch mas Gnade, conceda graça não somente para sermos ouvintes, mas auch Täter, também danach aus atuadores da tua palavra. Senhor, eu te peço, schenke Gnade, conceda graça dass wir que zu dir aufschauenden Herr, possamos olhar para ti, porque, Senhor dos céus, deine Knechte os teus servos, os apóstolos, haben es ja zum Ausdruck eles expressaram dankbar gewesen. e foram gratos All die, por todos aqueles Wort que aufgenommen aceitaram e se direcionaram de acordo com a tua palavra. Assim, ajuda-nos, nós também, para que, Senhor, nós possamos deixarmos orientar para a glória do teu nome. uns hier Anwesenden, Abençoe nós aqui presentes, abençoe também todos que não podem estar presentes, Senhor. weißt, weshalb, Tu conheces, tu sabes por quê, ó Deus. segn auch alle, Abençoe a todos que estão conectados e estão ouvindo mitsehen, e estão vendo, ó Deus. dein Wort, Deixa a tua palavra wirken, wozu cumprir aquilo para o qual tu a envias, mas não somente para o testemunho, mas sim para a redenção, para a libertação, para a salvação, ó Deus. Tem misericórdia de todos de nós. Abençoes tu também os lábios através dos quais poderás falar e falarás. Nós
queremos ouvir, und nicht nur hören, e não somente ouvir, mas também sermos atuadores da mesma. Tenha misericórdia. Amém. Vocês podem sentar-se, irmãos. Vamos ainda cantar alguns corinhos da página, a partir da página 40. Vamos começar com o número 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar a sua obra de salvação. Quero sobre ruas douradas cantar alto e claramente, após a luta, glória, alegria eterna. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Quero sobre ruas douradas cantar alto e claramente, após a luta, glória, alegria eterna. Talvez número 12, cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Jesus é mais belo que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu amo mais e mais. Jesus me ama e me guia. Eu vivo somente para a sua glória. Cada dia com Jesus é mais belo que o dia anterior. Amém, glória e louvor. Também hoje, nessa manhã, muitas saudações entraram de todos os irmãos, podemos dizer mundialmente. Por exemplo, nosso irmão Wendel Ellis do Canadá nos saúda muito de coração. Igualmente, irmão Lutica da Austrália, da Rússia, nos saúda o irmão Vladimir. Os irmãos de Moldávia, de Chisinau. Temos saudações da Sérvia, do irmão Sinishan, da Hungria, o irmão Lajos, da República Tcheca, no saúde o irmão Joshka, da Suécia, o irmão Elias, da Inglaterra, o irmão João, da Itália, no saúde o irmão Rafael e a irmã Maria, de Marrocos, nosso irmão Lutris, do Quênia, no saúde o irmão Nyagi, o irmão Leônidas, nos saúde do Burundi, de Zâmbia, o irmão Paul, de Zimbábue, o irmão Chovava, de Ruanda, nosso irmão Chauffeur, de Uganda, do campo de refugiados, primeiramente, a igreja de Biabacora, irmão Elia, irmão Luc, irmão Mombert, da Costa do Marfim, os irmãos Richer, Enoch, Gutenberg, Yao, Mark, irmão Yapi, da África do Sul, os irmãos Umetsu, Mutika, Donovan, Bruce, Philemon e Rony, e finalizando dos dois Congos, os irmãos Samuel, Pierre, Alberto, Bernard, Norak, Rashid, Lulala, irmão Félix, irmão Gerard, irmão Baltazar, irmão Thierry. Que o Senhor possa abençoar todos os que estão conectados, mesmo que não saudaram, considera a mesma bênção. Esperamos grandes coisas do Senhor. Vamos cantar o corinho ainda. Somente crê, somente crê. Então o irmão Frank virá e falará conosco.
Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Para isso nós falamos amém. Ele nos deu a promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E nós colocamos a nossa confiança nele. E nós sabemos, ele é o iniciador e ele é o finalizador da nossa fé. Ele é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. E nós agradecemos a ele que ele colocou a sua palavra novamente à luz do candeeiro. E hoje nós queremos saudar, ou brevemente dar a possibilidade aos irmãos que nos visitaram, se tem saudações, que possam passá-las. Irmão Cosme Brás, de Angola, eu não sei se irmão Justin, ou quem quer que tenha saudações, venham agora, por favor, e passem as saudações. Irmão Arben, você está aqui hoje? Vem, por favor. Onde você está, irmão Arben? Está aqui hoje? Sim, está. Simplesmente venha. Just a few words. Kölgemo, Selma Kölgemo. Je vous salue tous. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Saúde a todos o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Je vous apporte des salutations de nos bien-aimés frères à Cabinda, en Angola. Eu vos trago saudações dos nossos amados de Cabinda, de Angola. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eles vos saúdam no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quem vem ainda dos irmãos? Algum irmão para dar saudação? Então, irmão Arma, tu orarás. Vamos levantar mais uma vez, orar. Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos por Tua graça e fidelidade. Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade de vir diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela semente preciosa da palavra prometida, Senhor. Nós te agradecemos que Tu, nesse tempo, falas conosco, Senhor. Que Tu, Senhor, nos revela o Teu conselho, que, Senhor, Tu colocas as Tuas promessas diante dos nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor. Tu, já no tempo de Abraão, Senhor, já juraste, Senhor, por Ti mesmo, não juraste por Ti mesmo, porque não havia outro maior para jurar, que as promessas que Tu desse a Abraão, Tu as deixarias cumprir, Senhor. E nós somos de acordo com o tipo de Isaac, filhos da promessa. E, Senhor, em nós também, Tu cumprirás as promessas, Senhor. E Tu nos abençoarás como abençoaste Abraão, Senhor, porque
porque estavam em posse da promessa. E tu, Senhor, do tipo de Melquisedeque, Senhor, e ainda tu partiste o pão e o vinho conosco nesse tempo também. Graças seja a ti, Senhor, no nome de Jesus. Nós te colocamos também essa reunião a ti. Abençoa cada um. Abra os corações, Senhor. Abra os ouvidos e deixa-nos glorificar a ti no teu santo nome, Jesus. Amém. Vamos cantar. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu também tenho saudações para serem passadas do irmão Baumgartner, da Suíça, do irmão Enodi, que nesse momento está em Istambul e está junto com a igreja lá, acompanhando todo o culto, acompanhará todo o culto. Também aquilo que o irmão Michael me disse ontem, também quero passar adiante. Deus se preocupou que as reuniões no Paquistão sejam hoje também em todo o país, serão ouvidas. Deus faz grandes coisas. E no último fim de semana, em Rawalpindi, 27 foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus faz de fato grandes coisas, e nosso irmão que queriam processá-lo, ele foi liberto. Eles não puderam fazer um processo contra ele, porque não tinham pontos de acusação contra ele. Somos gratos a Deus, o Senhor, também por nosso irmão Michael, que o Senhor pode utilizar de tal forma. Ele traduz lá. O Senhor te abençoe. Irmão Emanuel de Londres também telefonou. Ele pode relatar o que Deus está fazendo na Índia. Sim, diversos irmãos podem relatar dos países o que Deus está fazendo. O irmão Lutica, da Austrália, ele relatou como Deus abriu as portas e a bênção do Todo-Poderoso pode ser vista, se torna revelada. Todos os irmãos, especialmente nosso irmão Cláudio Miskis, pode dar testemunho daquilo que Deus está fazendo nas nações da língua portuguesa. Deus, de fato, se preocupou e cuidou que a palavra de Deus seja levada a todos os povos, línguas, seja anunciada e proclamada, e que a transmissão é possível. Por isso somos gratos a Deus, o Senhor, que todos os tradutores sejam abençoados. Todos nós sabemos que com Deus tudo é possível, e se Ele disse que a última mensagem chegará até os confins da terra,
Então, isso teve que ser assim, e nós somos gratos a Deus por isso. Anteriormente, eu ainda li a palavra de 1 Tito, no capítulo 1, no versículo 12. Aqui Paulo escreve, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, depois 17. E dou graças, 1 Timóteo 1, 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque teve-me por fiel, pondo-me no ministério. Ora, 17, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Nenhum homem de Deus pediu louvor para si mesmo. Todos fizeram o que o Senhor lhes havia dito, irmãos e irmãs, e que, especialmente, todos os irmãos servidores, mundialmente, hoje, possam ouvir. Nós, nesse lugar, frequentemente já dissemos, se um homem de Deus não consegue, através da pregação, ligar as pessoas com Deus, então algo está errado. O único propósito e motivo da proclamação da palavra de Deus, do conselho de Deus, é de ligar o povo de Deus com Deus, com aquilo o que Deus prometeu, com aquilo o que Deus está fazendo no presente. Infelizmente, temos que, com grande dor, constatar que após a partida do irmão Branham, os fanáticos colocaram o homem de Deus no lugar de Deus, e a ligação somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. E aquilo, o que Ele disse, a Bíblia foi fechada, e uma doutrina falsa após a outra foi proclamada, e sempre se referindo ao profeta, nada além do que más compreensões foram proferidas, mas a Deus o Senhor seja gratidão, a verdadeira igreja noiva somente ouvirá a voz do noivo. E o irmão Branham, ele foi enviado para tudo o que estava oculto na palavra, para que fosse revelado, não para criar uma nova, ou fundar uma nova religião. Isto todos os outros fizeram. Metodistas, batistas, todos os fundadores das diversas denominações. William Branham, ele foi enviado para tudo na igreja, para que fosse trazida no estado original. E ele foi que disse: não digam nada
o que não estiver escrito na Bíblia. Digam somente aquilo, o que estiver escrito na palavra de Deus. E nós somos de coração gratos ao Senhor, e eu falo isso com grande dor. Tudo o que está passando é simplesmente, somente com balançar das cabeças, e isso não é suficiente. Simplesmente nos parte o coração. Eu já da última vez disse, até a Bíblia, que de Jeffersonville é editada e enviada com a anotação Voz de Deus, gravações Voz de Deus, Apocalipse 10, versículo 7. Voz de Deus, gravações, e vem uma foto após a outra, e as pessoas devem, primeiramente, a foto, imaginem, simplesmente uma Bíblia, eles editaram então a foto de Hoffman, que quis saber como nosso Senhor tinha a aparência do nosso Senhor, tudo colocado na Bíblia, e a todos é enviada. Irmãos e irmãs, o que devemos dizer sobre isso? Nós sequer passamos um livro de hinos ou editamos uma Bíblia, mas agradecemos a Deus o Senhor que Ele, no dia da salvação, nos ajudou. Irmãos e irmãs, a última e mais terrível falsa doutrina é que é anunciado que o Senhor, Ele já desceu e agora, com a noiva, tem as bodas e que no arrebatamento, então, a ceia das bodas seguirão. Irmãos e irmãs, e somente sobre uma única citação que o irmão Branham fez entre casamento e as ceias, as bodas, disto eles fizeram essa doutrina. Eu quero para isso ler simplesmente a palavra da Santa Escritura, porque isto não é somente uma falsa doutrina, isto é anticristão. Quem afirma que o Senhor já veio espiritualmente e colocou o seu direito sobre os seus eleitos, sobre os redimidos, e que o trono da graça não tem mais o sangue que somente nos redimidos sobre a terra, a graça, mas ninguém mais pode ser adicionado, e que agora com os seus ele está fazendo o casamento. Por quê? Isso todos os irmãos, também aqueles em Abidjan, ouçam, porque está em Mateus 25 escrito, quando então o reino dos céus será igual a 10 virgens, não 10 casadas, mulheres casadas, mas então, e nós aqui enfatizamos, primeiramente Mateus 24, com o repartir do alimento que Deus pela graça concedeu, e então, no período quando a mesa do Senhor estiver com o alimento santo e puro, com o maná oculto, com a preciosa palavra de Deus, quando a mesa estiver coberta com isso, então o reino será igual a 10 virgens. Vamos falar mais uma vez. Não 10 mulheres casadas, mas 10
virgens, igual que no retorno do Senhor estão prontas. 5 delas terão óleo nos vasos e nas lâmpadas. Mas eu pergunto, esses irmãos, aonde está o respeito diante da palavra de Deus? E se Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 11, eu quero vos apresentar Cristo como virgem pura, que eles possam ler mais uma vez a palavra e não as citações do irmão Branham para a sua própria perdição e virá-los. Pois assim Pedro escreveu com referência às cartas de Paulo, que algumas coisas são de difícil compreensão, podem ser encontrados nela, que os não firmados para sua própria perdição transtornam isso. Amados irmãos, servidores da palavra, se vocês são chamados como servidores da palavra, como Paulo escreveu a Timóteo, anuncie a palavra. Quem de fato foi chamado por Deus, foi chamado para pregar a palavra. E eu posso, por experiência, confirmar, quando o Senhor me chamou, foram as primeiras palavras que o Senhor falou: eu enviarei você a outras cidades para pregar a minha palavra. Não citações, virar citações para a perdição, mas sim a pura e a santa palavra que seja pregada. Porque nós somos a noiva da palavra e tudo o que está escrito na palavra encontra o seu cumprimento pela graça com todos nós que cremos de coração. Aqui, na segunda carta de João, nós encontramos uma situação importante, uma indicação na palavra de Deus. Segunda carta de João, versículos 7 e 10. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Quem não reconhece a Jesus Cristo assim como a Santa Escritura diz, que ele virá corporalmente, que ele corporalmente ressuscitou, corporalmente caminhou 40 dias com os seus discípulos e corporalmente, fisicamente, diante dos seus olhos, ele foi arrebatado. O mesmo Jesus retornará da mesma forma como vocês o viram subir aos céus. Aonde haveria, e eu pergunto a todos com ira santa, aonde há uma passagem bíblica que o Senhor em algum lugar vem no espiritual? Não. Isto é anticristão, isto é uma falsa doutrina. O Senhor enviou a última mensagem para chamar para fora, para preparar para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor.
que todos os irmãos que no último tempo também foram tomados pela falsa doutrina, que possam se arrepender. Imagine uma vez, se uma igreja de 3.000 pessoas ouve essa falsa doutrina e é guiada nisso, o que devemos falar sobre isso? Eu tenho que levantar a voz, eu tenho deixar somente a Santa Palavra de Deus ter validade. E aqui nós lemos adiante, talvez mais uma vez, o versículo 7, porque já muitos enganadores ou que proferem falsas doutrinas entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Nisto se mostra, esse é o tal enganador e o anticristo. Então, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa, ou não traz essa doutrina, que Jesus Cristo vem em carne, não trouxer isso, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Com Deus não há compromisso. Assim está escrito. E assim nós cremos. Vamos voltar para ontem à noite. Esta é a nossa certidão. Nós temos a Santa Palavra de Deus e nós cremos de todo o coração que agora, no último período, antes do retorno de Jesus Cristo, nós chegamos nesse tempo e não podemos mais tempo tomar com todas essas falsas doutrinas. Temos que tomar nosso tempo, aquilo que serve para a nossa preparação, o que é necessário, porque desejamos que nosso amado Senhor, no seu retorno, nos encontre assim, que nós de fato, pela graça, possamos ser arrebatados. Também ao texto dos Tessalonicenses, para isso de fato tem que ser dito mais uma vez, os irmãos se referem a isso, ou sobre isso, que o Senhor, na mensagem, desce e se referem à pregação do irmão Branham com o título O Arrebatamento. Mas também lá, amados irmãos e irmãs, temos que simplesmente voltar à palavra. 1 Tessalonicenses 4 não tem mais nada a ver com a mensagem, mas com o retorno de Jesus Cristo. E todos que leem esse texto não podem, mas eles têm que começar com o versículo 13, não somente com o versículo 15 ou 16, mas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, com o versículo 13. Pois no versículo 13 nos é dito do que se trata, qual seja, primeiro, daqueles que estão dormindo em Cristo, não mais de uma mensagem que vai até os confins, deve ir até os confins da terra, mas aqui se trata daqueles que dormiram em Cristo. E com aqueles que vivem em Cristo, no retorno de Jesus Cristo.
E o retorno do Senhor não acontecerá durante um período de tempo, mas sim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente iluminando, assim será com o retorno do nosso Senhor. Não poderão dizer, ele está aqui, ele está lá, ele está no deserto. Não. E mais uma vez, não. Quando ele retornar, trata-se, em primeiro lugar, dos que dormiram em Cristo. Vamos ler esse texto com respeito diante da face de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, se trata dos que dormem em Cristo, primeiramente. E então, no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Assim está escrito aqui, os que dormem junto com Ele, quando Ele retornar, para buscar os seus para o lar. Então, no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. E agora nós que vemos agora, você e eu, nós somos pensados aqui. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, não uma mensagem que é anunciada mundialmente, mas sim o retorno do nosso Senhor e Redentor. E então, no versículo 16, porque o mesmo Senhor, não em espírito, não como uma doutrina, mas porque o mesmo Senhor que subiu aos céus descerá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Quantas vezes dissemos isso aqui, irmãos e irmãs? A sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição. E nós que vivemos agora e restarmos até o retorno do Senhor, não precederemos em nada aqueles que dormiram em Cristo, porque eles primeiro ressuscitarão e então nós seremos transformados e juntos seremos guiados em direção ao Senhor nas nuvens para estarmos com o Senhor todo o tempo.
os irmãos, eles fazem um erro. O irmão Branham, ele pegou um corinho muito antigo que ele cantava com vontade. Jesus está voltando para a terra de novo. Jesus volta para a terra. E somente desse corinho que ele frequentemente cantou, Jesus está voltando para a terra de novo. Jesus está voltando sobre a terra. Era um corinho que ele cantou. E sobre isto, eles fundamentam a sua falsa doutrina. Quem pode compreender quando o Senhor vier sobre essa terra? Então, vemos isso em Apocalipse, no capítulo 10. Então, ele colocará um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Então, ele virá como anjo da aliança. Então, a segunda parte de Malaquias 3, versículo 1, se cumprirá, que o anjo da aliança virá ao seu templo. Também poderíamos aqui entrar em todos os detalhes, e todos nós sabemos que o irmão Branham, especialmente o que se refere ao tempo do anoitecer, isso foi lhe dado por Deus no coração de tal forma, 228 vezes o irmão Branham se referiu a Zacarias 14, versículos 7 e 8. Virá um dia que não será claro e não será escuro, mas ao anoitecer será luz. Esta passagem bíblica, esta santa palavra profética, que literalmente com Israel, e quem ler versículo 9 em Zacarias 14, quando então o Senhor será rei sobre toda a terra. Quem tomar Zacarias 4, ler a partir do versículo 1, ele não precisa perguntar mais ninguém onde faz parte isso. Ele vê, ele lê, ele é introduzido nisso. O irmão Branham, ele somente se referiu a esse único versículo, porque para ele foi o mais importante. Ao anoitecer, não ao tempo da meia-noite, ao anoitecer será a luz. Para ele foi tão importante que Deus concedeu luz. Sim, trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós a luz brilhou, e Deus, ele pôde utilizar o irmão Branham para que todos os mistérios, tudo que estava oculto, para que fosse revelado, desde Gênesis, do capítulo 1, do primeiro versículo, até Apocalipse 22. Mas é absolutamente necessário que nós tomemos as citações de volta para a Santa Escritura, e palavras proféticas podem ter um significado duplo. E nós somos gratos a Deus, o Senhor. Vocês sabem que especialmente o tempo do anoitecer, para Deus, o Senhor, foi muito especial. Ao anoitecer, o Senhor veio ao jardim do Éden. Abraão trouxe os seus sacrifícios no anoitecer. Em Israel, há dois anoiteceres, do pôr do sol até o entrar das trevas, da escuridão. E nesse tempo, os sacrifícios ao anoitecer foram trazidos. E o irmão Branham, ele referiu essa passagem bíblica ao seu ministério, da mesma forma como Apocalipse 10, versículo 7,
Então sabemos todos que ele não é o sétimo anjo da trombeta, não foi o sétimo anjo da trombeta, mas o sétimo anjo das 7 eras da igreja, na qual agora vivemos, na qual Deus o Senhor, ao anoitecer, deixou ou deu a luz, deu luz para iluminar. Digam, que passagem bíblica ainda está oculta? Tudo foi revelado, se tornou luz. E como ontem à noite nós enfatizamos, a Arca do Concerto no Antigo Testamento tinha o maior papel. Josué, as pessoas que tinham que carregá-la, o sacerdote, ele determinou que a colocassem sobre os ombros. Sem Arca do Concerto, eles sequer se colocavam a caminho, porque a palavra de Deus tinha que ser carregada por eles, e eles foram carregados pela palavra, e Deus confirmou a sua presença. E quem em Esra, então em Neemias, quem ler, quando o povo de Israel foi chamado de volta, o que eles fizeram? Eles vieram a Jerusalém, eles limparam o antigo fundamento do templo e reedificaram o segundo templo sobre o antigo fundamento. O que Deus no nosso tempo fez? Nossa certidão já está em Atos Apóstolos, no capítulo 2, a fundação da igreja neotestamentária pelo atuar sobrenatural do Espírito Santo. A multidão comprada pelo sangue estava reunida unanimemente em oração, e a promessa que o Senhor lhes havia dado tinha diante dos olhos e nos seus corações, que aquilo, o que o Senhor verbalmente havia dito, que agora se cumpriria neles. E assim foi, irmãos e irmãs. Da mesma forma, tem que ser agora conosco. O coral cantou um maravilhoso hino das chuvas tardias, que as chuvas tardias caiam sobre a semente espalhada. Eu digo isso na presença de Deus. Eu já uma vez disse, quando o irmão Branham viu o campo de trigo, ele viu muitas ervas daninhas no campo de trigo, e ambas coisas, havia uma seca, ambas coisas estavam soluçando, ambos queriam as chuvas, e então veio a chuva. E então, ambas coisas, o trigo e a erva daninha, ficaram vivos e acordados. O irmão Branham disse, de fato, ambas coisas chamaram glória seja ao Senhor, glória seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, mas quando eu vi o campo de trigo, Deus seja meu testemunho, isso me chamou a atenção. No Espírito as coisas são tão presentes. Aqui temos que colocar um pouco as coisas direito, mas no espiritual vemos simplesmente. E no Espírito, a atenção nos é chamada daquilo que se trata e o que é importante. Do primeiro momento, me chamou a atenção que, de fato, sequer uma erva daninha estava no trigo. Irmãos e irmãs,
Isso aqui não é arrogância, isto é realidade divina. Tão certo quanto semeamos a pura semente da palavra, tão certo haverá uma pura noiva da palavra surgirá. Ele, a semente de trigo, e nós somos o campo de trigo. E quando a colheita for trazida, então ele somente tomará o trigo no seu celeiro, no seu lagar, e o joio e a erva daninha serão queimados, porque antes foi retirado já. E que todos os irmãos que escorregaram, caíram em falsas doutrinas, ouçam de uma vez por todas. Quem é de Deus, ouve somente a palavra de Deus. E de fato se trata, como nós, no último domingo em Zurique, nós enfatizamos, nós temos que tomar possessão da verdade. A verdade tem que estar em nossa posse. Nós temos que estar na palavra e a palavra tem que estar em nós. Nada além disso, mas palavra de Deus em nós e nós dentro da palavra, porque isso o Senhor também disse, se minhas palavras permanecerem em vós, até a santificação acontece na palavra de Deus. Vamos resumir do que se trata nesse tempo. Do tempo do anoitecer até a hora da meia-noite, o chamado se torna cada vez mais alto. Vejam, eis que o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. E como já dissemos anteriormente, Deus cuidou que a palavra escrita se tornasse palavra revelada e que o alimento, o maná que estava oculto, fosse armazenado. Isso também nós recebemos repetido aqui. Em março de 62, o irmão Branham recebeu a indicação do que aconteceria quando a sua rua seria largada e a cerca fosse retirada e fosse deitada no gramado e os tratores estivessem subindo e descendo a rua, que então ele deveria mudar-se para o Arizona, porque lá a nuvem sobrenatural com os 7 anjos deveria aparecer, e que justamente nesse tempo um irmão Frank teve que viajar para Jeffersonville e que o profeta me disse, eu não posso mais ir para Los Angeles, eu não posso ir mais para Oakland, na Califórnia, eu tenho que fazer as malas, porque o Senhor, cerca de meio ano atrás, deu a indicação, quando a rua for alargada, que eu tenho que ir para o Arizona. Imaginem, lá vem o irmão Frank, fala com o profeta de Deus, e também isto, mais uma vez, tem que ser dito, e aqui, já muitas vezes dito, irmãos e irmãs, vocês sabem como se passou comigo, quando estava sentado lá, o irmão Branham estava em frente ao irmão Branham, o irmão Softman, o irmão Woods, e então, irmão Branham aqui, falando de Kuchenbühl, da Zurique, e de Zurique e de Karlsruhe, perguntando de Karlsruhe, e eu simplesmente, eu perdi a paciência e disse, irmão Branham, eu vim para perguntar algo a você. A sua mão se elevou e o olho direito tremulou um pouco e eu percebi, agora ele está vendo uma face. E ele disse, irmão Frank, posso dizer a você o que o Senhor falou a ti e repetiu em inglês
o que o Senhor me disse na língua alemã, que eu iria de cidade a cidade para anunciar a palavra. E então, vocês conhecem todos a segunda e a terceira parte do armazenamento do alimento e que nenhum inário deveria ser publicado. E o que eu devo dizer-lhes? O Senhor colocou peso nisso. O irmão Branham disse, você compreendeu mal o Senhor. Você pensou que viria uma grande fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais e colocaram no armazém. Então explicou que o Senhor enviaria uma fome de ouvir as suas palavras e o alimento que eu deveria armazenar é a palavra prometida para esse tempo, está nas pregações que foram gravadas sobre as fitas magnéticas. Irmãos e irmãs, não estamos inventando nada, mas somos gratos a Deus que estamos atuando sob direta missão de Deus, a santa, a preciosa, eterna palavra de Deus, nós podemos anunciá-la. E também isto, que com aquilo com que Deus, através do ministério do irmão Branham, fez, diretamente fomos ligados com aquilo, o que Deus determinou para esse tempo. Vamos falar isto mais uma vez. Quem somente está ligado com o profeta e com aquilo, o que ele disse, ele errou o alvo. Vocês sabem todos. Eu mostrei há algum tempo a chave, que a partir de Jeffersonville é enviado a todos os irmãos servidores, e eles devem ser ligados com Apocalipse 10, ligados com Lucas 17, versículo 30, ligados com Amos 3, versículo 7. Mas agora está o ponto aqui. Essas passagens bíblicas foram anunciadas para que nós fôssemos ligados com Deus de acordo com as promessas que nessas passagens bíblicas, pela graça, foram dadas. Não simplesmente ficar parado nisso e repetir. E as fitas magnéticas ouvidas todas as vezes, graças seja ao Deus vivo, que também, em relação a isso, de acordo com a vontade de Deus, podemos ordenar tudo. E se o irmão Branham, a partir de si, diz algo, se ele diz, o meu ministério na África do Sul ainda não chegou ao fim, se ele diz, eu irei para Israel, ele até disse quantos se converteriam. Ele disse muitas coisas a partir de si. Isto não é minha proclamação. A minha proclamação é aquilo que Deus disse em sua palavra, e somos de fato gratos. E também, mais uma vez, para vir ontem à noite, se vocês soubessem o que isso tudo significa para mim, que Deus, de fato, nos levou ao lugar santíssimo, onde não se ouve ninguém e não se vê ninguém, e somente tem a arca do concerto. E como nós lemos ontem, a certidão da aliança, Deus, Ele fechou uma aliança conosco através do sangue que na cruz do Gólgota foi derramado. E nós somos gratos, de coração gratos, que
na fé, podemos receber e aceitar. E o último chamado, a última mensagem, podemos carregar a todo mundo, irmãos e irmãs. Quem em Apocalipse 8 lê sobre o sétimo selo, no primeiro versículo lerá que houve um silêncio no céu, mas então que 7 anjos estavam em pé diante do trono de Deus e que lhes foram dados 7 trombetas. Então, podemos no capítulo 8 ler o que acontece quando as primeiras 4 trombetas são tocadas. Podemos ler no capítulo 9 o que acontece na 5ª e na 6ª trombeta sobre a terra. Um juízo após o outro, porque já cai na ira no dia do Senhor. E então, após, em Apocalipse 8, os primeiros 4, em Apocalipse 9, os próximos 2, no total, 6 anjos já tocaram suas trombetas. Então vem, em Apocalipse 10, o anúncio. Nos dias quando o 7º anjo tocar na trombeta, então o mistério de Deus chegou à conclusão, como ele prometeu, revelou aos seus servos e profetas. Irmãos, irmãs, pode ser dito mais claro ainda? Aqui nós temos a certidão, sobre tudo, sobre os selos, nós temos a certidão, mas nós não precisamos. Mas aqui nós temos a certidão para tudo que Deus tem com a igreja, o que Ele prometeu e o que acontecerá após o arrebatamento, o que no 6º e no 7º selo estão escritos. Tudo acontece após o arrebatamento. De fato, após o arrebatamento. Já na primeira trombeta, 1/3 das árvores serão destruídas, um terço. Tudo, já juízos de Deus. O que devemos dizer a tudo isso? Graças seja a Deus por essa santa certidão para nós. Isto que está escrito aqui vale para nós em toda a eternidade. E aquilo que o irmão Branham disse, ordenamos aqui simplesmente, e a santa palavra de Deus permanece eternamente. O nosso absoluto tem que estar escrito em palavra. Vamos falar isto mais uma vez com Zacarias 14. Temos que ler o capítulo inteiro para saber do que se trata. Que o Senhor então entrará no reinado. Poderíamos ir a todas as passagens bíblicas. Vamos falar no fim. Deus nos viu em graça. Ele enviou o seu servo e profeta, e nós cremos 100% o que em ligação com o envio aconteceu, ou deveria acontecer, e nós vivenciamos aquilo que Deus pessoalmente disse, com referência ao envio do Elias, que deveria vir antes que o dia do Senhor viesse. O que a boca do Senhor, o que o Senhor diz pessoalmente, Ele restaurará todas as coisas. E agora nós vemos o cumprimento
trouxe todas as coisas ao estado correto. Agora nós, como verdadeiros crentes, temos que nos deixar trazer de volta ao estado correto por Deus, para que tudo o que foi prometido possa se cumprir. Irmão Alfred Borg ainda mencionou mais uma vez Abraão. Abraão, ele creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele não olhou para si, não olhou para Sara, não olhou para as circunstâncias. Ele olhou para aquele que deu a promessa. Ele ouviu pessoalmente. Ele deu a promessa pessoalmente. Ao passar do ano, nesse tempo, eu retornarei e então Sara terá um filho. O Senhor também a nós, Ele falou pessoalmente. A sua palavra foi ou caiu em nossos corações e pela graça, através do Espírito Santo, foi revelada. Também isto, ontem já dissemos, a primeira e a última pregação tem que estar em concordância. Não temos uma certidão de fundação e todas as igrejas a têm e colocaram o que creem. Cada igreja colocou as confissão de fé, o que creem. Nosso contrato, nosso fechamento de pacto está aqui. E como eu já disse anteriormente, nós vamos Atos dos Apóstolos, a fundação e aqui a certidão de fundação, a primeira pregação, arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo. Vocês percebem quão importante uma revelação é? Em Mateus 28, o Senhor fala do nome no qual Deus se revelou no Pai, através do Filho e através do Espírito Santo. Mas na primeira pregação, o nome é falado e todos que desde aquela época foram batizados, seja nos Atos Apóstolos 8, Atos Apóstolos 10, Atos 19, todos que no cristianismo original, do princípio, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a certidão. Aqui nós voltamos, para isso nós voltamos. Esse é o testamento que Deus nos deixou. E nós podemos de coração dizer, o Senhor, Ele enviou o seu para nos revelar tudo isso. Eu não teria sabido da divindade, não teria sabido do batismo, eu não teria sabido todas essas coisas, eu teria caminhado assim como todos os outros. Já em 1960, eu deveria ser o gestor na Europa de Theo Osborne, que naquela época era o evangelista mais renomado mundialmente. Eu, como vocês e como todos nós, teríamos caminhado por próprios caminhos em diversas direções, mas agradou ao Senhor nos chamar para fora. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei, e vós sereis meus filhos e minhas filhas. Vamos terminar com um pensamento precioso da palavra de Deus. Na igreja do Deus vivo, não há uma doutrina falsa sequer. Na igreja do Deus vivo, que é ela mesma é coluna e fundamento da verdade.
somente é anunciado e crido o que está na palavra, na certidão do fechamento da aliança conosco e na fundação da igreja, o que foi dito lá. Nós voltamos, fomos trazidos de volta ao princípio, à origem, e todos que estão aqui hoje ou em algum lugar sobre a terra estão vindo, seja na Austrália, Nova Zelândia, seja no Canadá, Estados Unidos, ou em algum lugar na África, em algum continente. Irmãos e irmãs, este é o tempo que Deus determinou para nós, e nós somos de fato, estamos de fato no fim, chegamos no fim do tempo da graça. Vamos também orar para Israel, que Deus conceda graça, que o povo eleito de Deus seja visitado com misericórdia, mas como nós dizemos repetidamente, primeiramente a finalização da igreja de todos os povos e línguas, e então o Senhor finalizará sua obra com Israel e tudo será bom e ficará bom. Sejam gratos que o Senhor, a cada um de nós, nos falou pessoalmente, e todos que consagraram suas vidas ao Senhor e ainda não foram batizados biblicamente, vocês têm posteriormente a possibilidade de vivenciar um batismo bíblico. Deus também cuidou de que não somente tenhamos reuniões, mas que sejam transmitidas. Deus cuidou de tudo também, que podemos batizar aqui no lugar, podemos batizar assim que todos que consagraram suas vidas ao Senhor, como hoje, após esse culto, pode se deixar batizar biblicamente, que de fato todos de coração creiam e que o Senhor, como um coração e uma alma, possa nos abençoar, nos ver, como no princípio também no fim, que as chuvas tardias caiam e todos nós sejamos abençoados. As chuvas tardias somente cairão sobre o trigo, e o Senhor, Ele, pela graça, Ele finalizar sua obra conosco. A Ele seja gratidão pela preciosa e santa palavra. A Ele seja gratidão por aquilo que Ele, no nosso tempo, fez e ainda faz. Que todos os irmãos servidores somente repartam o alimento que foi armazenado. Irmãos e irmãs, isto é o que o Senhor pessoalmente disse. Quem pode compreender? Eu jamais pedi por isso, de que Ele falasse comigo ou me dissesse algo. Foi a sua decisão. Que todos os irmãos, em todos os lugares, em todos os países, somente anunciem, proclamem aquilo, o que eles podem proclamar a partir da Santa Escritura. E o Senhor, Ele terá a sua obra com todos nós, a finalização, e retornará. A Ele seja a glória. Vamos nos levantar. Talvez os nossos irmãos e cantam o coro do Maranata. Irmão Jean-Claude, venha por favor com os teus. Nesse meio tempo, vamos cantar ainda um corinho, assim como sou. Venha, Jean-Claude, venha. Cante conosco, todos cantaremos juntos. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha
minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. E mais uma vez. Assim que sou, assim tem que ser. Não, assim que sou tem que ser. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amém, amém. Sim, o pensamento principal é: Jesus voltará e nós
trouxemos a mensagem antes do seu retorno. E se vocês creem de coração o que Deus prometeu para esse período, diga uma vez amém. Amém. Pedimos agora alguns irmãos que venham para orar conosco. Irmão Didier, nosso irmão da África do Sul, talvez o irmão Tati, venham alguns irmãos. E quem que de vocês ainda quer vir para agradecer? Irmão Russa, venha você também para agradecer ao Senhor. Somos simplesmente gratos por todos os nossos irmãos servidores. Onde está o irmão Arben? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é uma graça que Tu nos desse nesse fim de semana. Para nós, a palavra da promessa é sim e amém. Nós amamos a certidão do contrato. Nós somos trazidos de volta à palavra original. Nós encontramos o fundamento antigo. E nós cremos que somos edificados e somos herdeiros. E nós cremos também que a pedra final será colocada. Senhor, abençoe cada coração. Abençoe cada alma. Nós ouvimos a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação, como no princípio. Abençoe o teu povo, abençoe o teu servo. Nós esperamos de todo o nosso coração que as chuvas tardias cairão para que nós possamos ser finalmente maduros, bem no fim. Que o teu nome seja louvado. Nós pedimos por todos e pedimos que sejam curados, que suas enfermidades sejam curadas. Nós sairemos desse lugar abençoados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus, estou tão grato por esse fim de semana. Tu falaste e Tu deixaste também, deixaste, já escrevesses. Temos evidência das Tuas promessas. Nós temos a certidão. Nós temos aliança escrita. Nós somos herdeiros contigo e cordeiros de Cristo. Tu podes em breve voltar. Estamos esperando por Ti. Tu enviaste a mensagem para preparar a noiva. Tu és o noivo que em breve virá. Nós agradecemos por esse privilégio. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos a verdadeira semente de Abraão, a real semente de Abraão. Nós cremos assim como ele creu e nós confiamos em Ti. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós honramos a Ti e nós queremos obedecer a Ti plenamente. Nós queremos fazer aquilo
como crentes das tuas promessas. Obrigado por esse fim de semana. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado por essa mensagem que está alcançando os confins da terra. Seja glorificado, seja honrado no santo nome de Jesus. Amém. Fiel Pai Celestial, somos gratos de podermos estar aqui mais uma vez. Senhor, Tu estivesse mais uma vez no nosso meio, falasse conosco, tivesse comunhão conosco. Senhor, e como nós lemos ontem, quando Salomão disse o que Tu verbalmente prometeste ao meu pai Davi, isto Tu cumpriste. Mas então essa preciosa palavra, como visivelmente está diante dos nossos olhos, Senhor, cada promessa que Tu nos deste se tornará realidade, Senhor. Ó Senhor, Tu fechaste um contrato conosco, Senhor. E nesse sangue da nova aliança, no meu sangue, Senhor, Tu fizesse esse contrato, e esse contrato estão todas as promessas, estão escritas e foram anunciadas, Senhor. E cada um de nós estamos incluídos nesse contrato e temos parte nisso. Nós temos o direito de cada promessa que Tu nos deste, Senhor. E também na nossa vida se tornará visível, se tornará realidade, Senhor. Tu, a preparação, o novo nascimento, o batismo espiritual, o arrebatamento, tudo se tornará realidade no nosso tempo. Nós te agradecemos e louvamos a Ti, damos a Ti a glória. Tenhas Tu o Teu caminho com cada um de nós. Guia-nos, direciona-nos no lugar em que Tu determinaste para cada um de nós. Deixa-nos visivelmente para que os nossos vizinhos, para que os nossos parentes, para que possa ser visível o que Tu fizeste em nós, para que se torne realidade em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, louvamos e glorificamos a Ti. Colocamos também o tempo que virá diante de Ti. Deixa-nos estar preparados, estarmos à Tua servidão, que Tu sejas o nosso, Tu queres ter direito, quer ser o nosso comandante, que estejamos à Tua disposição e que a Tua palavra seja uma vez cara no nosso tempo. Eu te agradeço e glorifico a Ti. Te damos a Ti a honra. Pedimos também pelo Teu servo, Senhor. Somos gratos por esse ministério. Pedimos e conceda, Senhor, também, Senhor, a força, Senhor, abençoa-o e edifica-o e utiliza-o adiante, Senhor, de forma poderosa. A Ti nós agradecemos por tudo isso e a Ti nós te damos a glória no precioso nome de Jesus. Amém. O irmão Florim está aqui, que ele possa agradecer, que possa traduzir. Somos gratos, especialmente que nossos irmãos são utilizados pelo Senhor. Também nosso irmão Hussar esteve junto com o irmão Montilo Petrovic na Sérvia, na Macedônia, em todos os lugares. Portas abertas em 5 cidades diferentes para anunciar a palavra. Deus abençoe o irmão Russa, Deus abençoe o irmão Montilo e Deus abençoe todos. Sem Deus abençoe o nosso irmão Florim. Senhor, nosso Pai, no precioso nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, te agradecemos por Tua palavra revelada, te agradecemos por Tuas promessas, por Tua obra atual. Tu abriste a nossa compreensão e coração para as Escrituras e Tu nos direciona em toda a verdade. Também hoje nós ouvimos claramente a Tua palavra. A Tua palavra nos tira de cada engano e nos traz dentro da Tua verdade. Também hoje, a Tua palavra não deve voltar sem fruto.
Mögest du heute que befreien, tu hoje possas libertar, mögest du heilen que tu possas curar und mögest du ein neues Leben e que tu schenken. possas dar uma nova vida. Erhöre uns, Herr, und Ouça-nos, segne Senhor, e abençoa-nos. uns. Dir wollen wir die ganze Ehre A Ti und nós queremos dar Dankbarkeit toda a glória e a gratidão. in den teuren No Namen precioso unseres nome, Herrn nosso Senhor Jesus Jesus Christus. Cristo. Amém. Während wir noch im Enquanto Gebet ainda verharren, perseveramos em oração, deixa-me perguntar ob wir alle aufgenommen haben, se todos nós was der recebemos Herr o uns que o Senhor durch sein Wort zu sagen teve a dizer através da Sua hat. palavra, Und besonders e noch especialmente, einmal mais uma vez, an alle a todos diejenigen, os irmãos servidores, bitte, por favor, bringt keine não fremden tragam doutrinas Wir estranhas. müssen die Nós absolute temos que Einheit im formar Glauben, a plena unidade na fé, no ensinamento, em alle tudo. müssen in Übereinstimmung Todos têm que estar em concordância com esse testamento divino, mit dieser Urkunde. com esta certidão. Ich sage es noch E eu einmal, digo mais uma vez mögen die Dienenden que os irmãos servidores Gottes Wort respektieren. possam respeitar a palavra de Was in Deus, diesem Abschnitt que nesse período die Jungfrauen as im virgens Reich Gottes são iguais ao reino de Deus, as virgens, nicht schon, não já casadas, mögen sie auf einen Schlag que aufhören, de um momento só parem de proferir doutrinas que não são de Deus e que não têm und nicht in diesem fundamento Testament. nesse testamento, não estão contidas nesse testamento. Deus conceda graça para isso. Dann möchte ich Então quero fragen, perguntar, temos alguns aqui que querem se deixar batizar? haben wir Hände? Temos Da mãos? kommt er einfach direkt Venham vor. simplesmente diretamente para frente, Keine Zeit mehr para que não verlieren. percamos mais tempo. Wenn wir einige haben, Se temos alguns aqui que querem se deixar batizar, kommt nach vorne. venham para Wir frente, beten dann nós zusammen. oraremos Und juntos, besonders e especialmente all unseren todos Brüdern, nossos die irmãos übersetzen. que traduzem. Gott segne Deus uns in vos allen abençoe em Sprachen. todas as línguas. Oder Jensen Irmão Tom. Etienne Ginton, Und wer e all quem unsere Brüder sind, quer que são todos nossos irmãos, irmão Michael, irmão Ernst, und alle e Brüder, todos os alle irmãos, Brüder, todos os irmãos die das Wort que weitertragen, passam adiante a palavra, que traduzem verschiedene nas diversas línguas. Dem Herrn sei Dank, Seja gratidão ao dass Senhor, er auch dafür que Ele também Sorge getragen cuidou hat disto und dass wir e diese que letzte Botschaft tatsächlich podemos de fato bis an die levar Ende essa última mensagem até os confins tragen da terra. dürfen. Gedenkt auch meiner Lembre-se de mim im Gebet. em oração. Es ging alles ziemlich gut. Foi tudo Bis muito zum bem 85. até o aniversário de 85 anos, Bis auf die 90. mas quando vamos aos 90 anos, então já sentimos, então, Aber so Gott will, mas se Deus quiser, beginnt am Mittwoch na quarta-feira, junto com o irmão Tati, noch eine começará Reise uma viagem longa para nach Bangkok, para Bangkok, wo aus all den e Nachbarländern todos os países vizinhos, die Gläubigen zusammenkommen. os vizinhos, todos os países vizinhos serão reunidos numa conferência das Wort para ouvir a palavra. dann, so Gott will, E se Deus quiser, também adiante nach Manila para Manila, auf die Philippinen. nas Filipinas. Gedenkt uns Lembre-se de nós, lembre-se de mim, especialmente in euren Gebeten, em vossas orações, dass der Herr que o Senhor die Letzten heraus possa chamar os últimos, para que em todos os auch lugares, da, lá wo die Geschwister onde noch nicht os irmãos angeschlossen ainda sind, não estão conectados, Sorge dafür tragen, possa então dass sie angeschlossen ser preocupado que sejam conectados. werden. Tati O irmão Tati ist ja dafür verantwortlich, é responsável que alle damit que versorgen, possamos dass sie equipar a mithören todos para que possam können, vir sehen e ver können. Auch dafür também. sind wir Por isso, sehr, sehr somos muito gratos. Ihr werdet euch Vocês taufen lassen. se deixaram batizar. Gespricht alle Vocês Deutsch, falam todos alemão ou não? aber welche Sprachen? Que língua? Pardon? Russisch? Russo? Le français.
francês Sie werden die Übersetzung hören. ouvirão a tradução. Die Taufe ist für Gläubige O batismo gewordene, é para que aqueles que se tornaram crentes, pessoas Jesus que als ihren aceitaram persönlichen Erlöser Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, angenommen haben. Nach dem Wort der de acordo com a palavra da Escritura, tantos quantos o aber Aufnahme, aceitaram, denen a esses ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, nämlich denen, aqueles die an que seinen creem Namen, no seu nome. ihr glaubt an Vocês ihn, creem nele, an seinen Namen, no seu nome, denn in seinem porque no Namen seu nome sollte Vergebung deve der Sünden allen ser pregado Völkern perdão dos pecados a todos os povos. Wir haben die Vergebung Nós der Sünden in seinem Namen. Temos o perdão dos pecados, pregamos o perdão dos pecados no seu nome. Vocês receberam e aceitaram. E In seinem Namen no seu nome serão batizados. ist der Bund É eines guten Gewissens mit uma aliança de uma boa consciência com Deus, daqueles que se tornaram crentes. Wir werden jetzt gemeinsam Agora juntos oraremos. Herr, Senhor, allmächtiger Todo-Poderoso Deus, segne, abençoes tu, bitte segne, por favor, abençoes tu, schenk das conceda a vivência da conversão, do novo nascimento, Erneuerung, da renovação. o geliebter Ó amado Senhor, Herr, es ein Bund que seja eines guten, uma aliança de uma boa consciência, möge dein Segen que a tua bênção auf allen possa descansar sobre todos que se deixarão batizar. gesegnet mit Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, in Jesu. no santo nome de Jesus. Amém. Jetzt noch ein Wort Agora mais uma palavra an die ganze Versammlung. a toda a congregação. Haben wir noch Brüder, Temos ainda irmãos e irmãs die neu que são novos aqui, mit der que Verkündigung com a pregação ainda não estão assim tão confiados. Se vocês têm alguma pergunta, escrevam a nós em um papel e coloquem em algum tempo sobre a mesa. Wir sind bereit, Nós estamos prontos para responder todas as perguntas bíblicas com a Bíblia. aber ich glaube, Mas eu creio que o Senhor, hat wirklich, de fato, wenn es biblische Fragen se são perguntas bíblicas, então Ele, durch die através da proclamação seines teuren da sua und heiligen santa e preciosa palavra, beantwortet, já respondeu. nehmt auf Aceitem, recebam. die Zeit zum Überlegen, O tempo para pensar já passou há muito tempo. Agora é o tempo para ouvir, aufzunehmen, receber e de coração crer, damit wir dabei para que possamos estar lá quando o Senhor retornar. singen wir noch den Herrn. Vamos cantar ainda o corinho. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Desejo sobre ruas douradas cantar em alta voz. Após a luta, glória, alegria eterna. Noch einmal Mais uma vez, amado Senhor, sagen wir nós falamos a Ti gemeinsam, juntos, obrigado, dass wir que ungestört nós podemos nos reunir sem perturbação dein Wort, para ouvir dein a Tua heiliges palavra, a Tua santa palavra, Glauben crer geoffenbart. e recebê-la revelada. Schenk uns, Conceda-nos a todos obediência damit dein para que Wohlgefallen o Teu comprazer possa ruhen kann, descansar sobre nós mit dir e nós contigo possamos caminhar como Enoque caminhou contigo, damit, para que wenn du quando Tu voltares, dass niemand
ninguém falte. Amado Senhor, ouça-me. Eu peço por isso que todos que agora ouvem a tua santa palavra, creem nela, recebem revelada, que estejam lá quando tu retornares para levares os teus para o lar. E eu peço por todos os irmãos servidores mundialmente, para que anunciem somente aquilo, o que está no contrato que Deus fechou nesse fechamento da aliança, o que está na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que a mesma unção do Espírito Santo que descansou sobre todos aos quais tu falastes, que escreveram a tua palavra, possa descansar sobre todos nós, para que possamos ter a mesma revelação através do teu Espírito. Abençoe todos os irmãos em todas as línguas, em todos os povos. E nós falamos mais uma vez, de coração, obrigado. Tu fizesses grandes coisas em nós aqui. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.